Bom dia, sexto ano. Vamos retornar às nossas atividades em Ampliando a Linguagem, página 62 do livro de vocês, tá? De produção de texto. Vocês abrem a página 62, nós vamos fazer a atividade justo. Então, essa aí nós estamos continuando com a tirinha, porque dentro da tirinha vocês vão ver, como vocês já devem ter visto com o professor Roberto, que nós temos a linguagem verbal, não verbal e mista. Linguagem verbal é o quê? Aquela que nós falamos, aquelas que nós lemos. Então, está escrita. Então, essa é uma linguagem verbal, tá? Então, toda vez que nós estabelecemos uma comunicação, seja através da escrita, seja através da fala, então nós temos o quê? Uma linguagem do nosso dia a dia que é a verbal. A linguagem não verbal são as imagens que a gente vê. Que muitas tirinhas que vocês podem observar tem o quê? Nós vamos ver que essa tirinha é feita o quê? Só de imagens. E nós rimos, nós entendemos a imagem. Quando você anda pela rua, tem uns sinais de trânsito, a linguagem não verbal. E quando você vai tirar a carta de motorista, você entende que aquela linguagem o quê? Está transmitindo para você uma mensagem não verbal, só através da sinalização, dos desenhos, você entende o que está passando de mensagem. E a linguagem mista, ou seja, são aqueles desenhos, aquelas escritas que têm o quê? Tanto a linguagem escrita quanto as ilustrações. Toda tirinha tem o quê? Tem os dois tipos, né? A maioria tem os dois tipos, porque ela tem o desenho, quando nós elaboramos a tirinha, e o pensamento da personagem, né? Ou então a fala dele. Então trabalhamos também como as duas. Aí depois tem, veja a seguir o cartoon que apresenta uma importante crítica sobre a situação cotidiana. Olha aí essa latinha de sardinha, o que lembra? Não lembro o metrô atualmente, não lembro os transportes públicos, as pessoas todas massacradas, né? Dentro, né, para ir ao trabalhar. Que linguagem foi empregada nesse cartoon? E aí? A linguagem não verbal, tá vendo? Só tem um desenho. E dentro dele nós fazemos N interpretações. A imagem do cartoon remete a uma cena do cotidiano. Explique essa cena. São o quê? São pessoas dentro do transporte público, massacradas, não é isso? Deixando elas como se fossem sardinhas enlatadas. Qual é a crítica possível identificar neste cartoon? Qual é? O problema da superlotação, né, do descaso do transporte público, né, da nossa coletividade. Agora leia a receita a seguir. Nós trabalhamos a receita no primeiro bimestre, né? Qual o tipo de linguagem empregada nessa receita? Na receita aqui que nós vemos aqui ao do lado, tem alguma ilustração, alguma coisa? Não. Então, é apenas uma linguagem verbal. Se essa receita fosse composta apenas de imagens, fotografias ou ilustrações, indicando os ingredientes, o modo de preparo e a compreensão seria a mesma? E aí? Vamos lá. Seria a mesma compreensão? Para você entender uma receita, você teria o quê? Deixei um tempinho para vocês pensarem, tá vendo? Para vocês entenderem, teria que ser muito bem clara essas imagens, né? Sobre quantidade de ingredientes, sobre o passo a passo. Então, as receitas são muito complexas para serem apenas de linguagem visual. Ela pode ser linguagem mista, porque muitas receitas têm a linguagem tanto visual quanto a escrita. Tá? Observe essa tirinha. Para se comunicar com o leitor, nessa tirinha foi empregada uma linguagem mista. Tá vendo? A escrita, puxa, estou no meu sonho. Olha lá, ó. E o gatinho lá se expressando, tá vendo? Então, a linguagem verbal e não verbal explica a relação entre essas duas linguagens no contexto. Então, nessa tirinha aqui, a linguagem verbal, o que faz? Completa o texto não verbal. Porque se só tivesse os gatinhos assim, daria para vocês entenderem? Não. Então, ela é necessária. Então, a linguagem verbal ajuda a compreender o contexto. Porque se não tivesse tudo aí essa língua escrito, você não saberia, apenas acharia que seriam dois gatinhos, né? Aí agora... B. A tirinha teria o mesmo efeito de humor caso a linguagem verbal não fosse empregada? Não, não teria. Por quê?
Pois somente em relação com com as imagens, a linguagem verbal veio o quê? Veio tornar possível, né, o que o gato está sonhando, né? E que dentro do sonho, o que ele decide? Dormir também. C. E se a linguagem não verbal fosse suprimida, a tirinha manteria o mesmo efeito de humor? Mesma coisa, também não. Porque sem a imagem, o leitor não saberia que se tratava de um gato, né? Nem poderia ver que no final ele decide a mesma coisa, ou seja, dormir.